tem 3 líderes temáticos. O João, o Vitor, está aqui na sala com a gente também, está me ajudando. Foi ele que botou para gravar aqui agora. Obrigado, João, por ter lembrado isso. A gente tem 3 líderes temáticos aqui na sala. Eu vou apresentar eles rapidamente e depois, depois a gente já vai começar a nossa conversa. A gente tem a Thaís Gurjão, que é professora do Departamento de Biologia da PUC, e ela vai falar sobre monitoramento e prevenção de novas pandemias. Depois a gente tem o Roberto Bentes, que é professor do Departamento de Engenharia Química e de Materiais da PUC, e ele vai falar sobre os desafios da reciclagem em tempos de Covid-19 e presença da carga viral nos esgotos e meios de controle e tratamento. Depois, para fechar, a gente vai ter o Daniel Cardoso, que é professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da PUC-Rio, e ele vai falar sobre o problema da população vulnerável e soluções de infraestrutura para adaptações de forma rápida, reaproveitamento de dejetos para compor material de construção também. Bem, então é isso. Qualquer pergunta que vocês tiverem, dúvida, se vocês quiserem fazer, vocês podem escrever no chat, e aí a gente vai filtrar aqui e vamos fazer e vamos passar para os líderes para eles responderem. E eu acho que a gente já pode começar, né? A gente tem uma ordem. A Thaís começa? Posso começar. Porque eu não sei se tem uma ordem assim já pré-estabelecida. Então por isso que eu não tinha. Tá bom, então. Obrigado, Thaís. Obrigada a você. Então, eu queria agradecer o convite para participar do evento. Assim, acho que foi bastante estimulante para mim pensar, até eu mesmo me colocar nesse lugar dos alunos, assim, de pensar numa palestra tentando trazer esses desafios, né? Sensibilizar os alunos nesses desafios que a gente tem com essa situação que a gente está vivendo atualmente. Então, assim, para começar, eu queria pensar um pouco, né, trazer algumas coisas em relação à origem de tudo isso, né? Eu acho que em algum momento, durante essa situação toda que a gente está passando, durante a quarentena, né, todos pensaram onde isso começou, né? Onde surgiu o novo coronavírus, tá? Inclusive, se especulou sobre a possibilidade de ser, né, uma arma biológica criada em um laboratório nos Estados Unidos ou na China, mas enquanto essas teorias da conspiração, né, circulavam, a ciência tratou realmente de coletar as evidências para descobrir como esse novo coronavírus surgiu, tá? Então, as análises genéticas demonstraram que esse vírus ele não escapou de um frasco, a cepa causadora, né, da Covid-19 é o SARS-CoV-2, né, e a provável origem é em morcegos, e é uma origem similar a outras cepas de coronavírus existentes e que causam doenças em humanos, que é o SARS-CoV-1 e o MERS. Tá? Então, algumas pesquisas têm indicado que ele é capaz de infectar humanos e que com a intermediação dos animais silvestres, e muitas espécies estão sendo investigadas. Então, a gente tem aí estudos relacionados a serpentes, a civetas e mesmo cães e gatos podendo ser os intermediários dessa transferência para o homem. Tá? Mas até o momento, o mais robusto seria uma sequência de eventos que envolveria, né, o intermédio das espécies silvestres, dentre elas o morcego e o pangolim, e o modo como a gente vem explorando a nossa biodiversidade, envolvendo o comércio e a morte desses animais silvestres. Tá? É bem conhecido entre os virologistas, né, que os morcegos eles são hospedeiros primários de vários vírus, e até por causa das peculiaridades do sistema imune desses animais, esses vírus não causam doença ou não causam algum dano à saúde deles. Mas enquanto eles voam, né, eles depositam os excrementos deles no solo. Isso é bem importante quando a gente trata de dispersão de sementes. Mas, ao mesmo tempo, né, se esses morcegos forem portadores de coronavírus, eles podem contaminar o ambiente, os locais onde eles habitam. E como eles não habitam sozinhos, né, sempre outros animais compartilhando esses hábitats, né, isso pode gerar essa transferência, né, desse material contaminado de um animal para outro, tá? Esse processo de transferência, né, recebeu um nome de spillover, tá? Então, é um evento em que o micro-organismo patogênico consegue se adaptar e migrar de uma espécie de um hospedeiro para outro hospedeiro, tá?
Os pangolis em questão, né, eles são os animais silvestres mais traficados no planeta, tá? E a China contribui muito para isso. E isso acontece muito porque acredita que o consumo da carne dos pangolins tenha, né, atividades, efeitos medicinais. Então, esse consumo, o contato com a carne crua, com esses alimentos, são fatores que são facilitadores do processo de transferência, do processo de spillover. Bom, então, nesse contexto, é importante a gente entender que os vírus, né, esse processo de transferência de uma espécie para outra, ele depende, né, de processos evolutivos que acontecem normalmente, que envolvem modificações na sequência do genoma deles, nessas modificações, sejam por mutações ou recombinações, mas são elas que vão permitir, então, esse pulo de uma espécie para outra, tá? Então, hoje, o coronavírus que está circulando, ele sofreu diversas mutações e foram elas que trouxeram essa configuração que permitiu que ele infectasse os seres humanos. Bom, então, tendo entendido um pouco dessa origem desse coronavírus, a gente tem que botar num contexto e analisar a doença, né? Então, a doença ela é uma doença que a gente percebe que é de origem zoonótica, ela é de origem, então, ela tem origem em animais silvestres, tá? E que, né, ela adquiriu essa capacidade de saltar entre diferentes espécies. As zoonoses elas podem ser transmitidas de diferentes maneiras, seja por picadas de mosquitos, por consumo de carne mal cozida, leite não pasteurizado, tá? E através essa transferência pode ocorrer por diferentes patógenos. Podem ser bactérias, fungos e vírus. Cerca de 16% das mortes que a gente tem no mundo são atribuídas a doenças contagiosas e 60% das doenças contagiosas são causadas por zoonoses, tá? São causadas por doenças transmitidas por animais. Bom, quando a gente olha, então, para trás, nós percebemos que esse não é o primeiro evento na história que a gente passa por isso, tá? Nos últimos 20 anos, a gente teve 6 zoonoses virais significativas, o SARS, o MERS, o Ebola, a gripe aviária e a gripe suína. Tá? No caso do vírus do Ebola, acredita-se também que ele tenha se originado em morcegos frugívoros e que esses animais atuam como reservatórios, né, na natureza, assim como macacos. Tá? Então, esse vírus se mantém circulando nas populações de macacos e morcegos. Para a família do coronavírus, para a família coronaviridae, né, a gente tem 4 gêneros, 2 gêneros que podem causar doenças em humanos. Isso já acontece há bastante tempo, mas no geral, né, a maioria causa só sintomas leves. 3 espécies chamam a atenção, que são, né, aqueles que causam as doenças mais severas com alta mortalidade. Então, a primeira é o SARS-CoV-1, né, que é o causador do SARS, é o Severe Acute Respiratory Syndrome, e as pesquisas indicam que ele teria se originado, né, no morcego, seria transmitido para a civeta, né, um pequeno mamífero, e depois teria sido transmitido para o homem. No caso do MERS, né, a origem também seria em morcegos, a transmissão, né, o intermediário seria o camelo, e esse então teria transferido para o homem. Então a gente percebe que a origem desses vírus é muito parecida, tá? E tanto na epidemia do SARS como da Covid, foi perceptível ver que o comércio ilegal e o consumo dos animais silvestres, então, essa maneira como essa biodiversidade é explorada, está associada aos fatores que desencadearam essas doenças, tá? Então, a gente percebe que nós escapamos mais ou menos bem das 5 últimas epidemias, mas a sexta zoonose nos pegou em cheio aí e a gente está tendo que enfrentar ela. E aí, para isso, a gente tem que olhar mais de perto essas doenças, entender melhor como ela acontece nesses animais selvagens. E aí é importante a gente perceber também as mudanças que estão acontecendo e que no ambiente que estão relacionadas ao surgimento dessas viroses de origem zoonótica, tá? Então, é a partir daí que a gente pode traçar algumas medidas para a prevenção dessas novas pandemias. Bom, no caso do coronavírus em particular, né, o mercado molhado de Wuhan, né, tem sido apontado como marco zero. Isso tem alguns fatores que determinaram isso. O primeiro deles é o fato que
vários animais vivos são vendidos, né, nesse mercado, como frutos do mar, carnes variadas, incluindo animais silvestres, tem lá morcego, pangolins, roedores e outros animais potenciais hospedeiros do coronavírus. Mas outro fator que também contribuiu foi o fato de que metade das pessoas inicialmente diagnosticadas com a Covid-19 estiveram no mercado, tá? Então, os hábitos alimentares têm sido questionados e isso tem gerado um pouco de repulsa na opinião global, mas apesar de tudo isso, né, não existe ainda, né, não é possível afirmar que o consumo dos animais silvestres tenha iniciado a Covid. O que a gente pode afirmar, né? Eu chamo atenção para algo aqui, né? O que a gente pode afirmar é que, né, a forma como a gente vem explorando a biodiversidade tem sido agressiva e isso sim tem provocado os diversos problemas relacionados à saúde humana, tá? Então, é a maneira como a gente vem explorando a biodiversidade que tem propiciado eventos de spillover, tá? Eventos de transferência de patógenos entre espécies. Então, por muito tempo, né, a ação do homem mais impactante no ambiente tem sido a mudança da cobertura vegetal, tá? Então, nesse processo, ele envolve, né, a queimada ou a remoção, né, o desmatamento da maioria das espécies vegetais, de animais sésseis, né, em conjunto, e também aqueles animais de reduzida mobilidade. Tá? E aqueles animais que são mais, né, têm mais mobilidade e que não foram retirados ou não morreram junto com as queimadas, eles acabam por abandonar esses hábitats, abandonar esses nichos e procurar outros lugares para explorar. E aí que eles encontram esse problema. Por quê? Quando eles chegam nesses novos locais para explorar, o que eles vão encontrar lá uma biodiversidade local. Então, esse novo local que está sendo explorado, ele já tem uma biodiversidade, né, endêmica, ele vai chegar a novos indivíduos, e aí o que a gente vai ter é uma intensificação da competição, um aumento da predação, uma superexploração dos recursos, e aí recursos dos mais variados possíveis, inclusive locais para dormir, locais para se esconder, né, locais para explorar os alimentos. E é nesses momentos que a gente vai ter um íntimo contato desses animais. E animais que possivelmente poderiam não estar, nem se encontrar naturalmente, tá? Em situações normais eles nem se encontrariam, mas eles são forçados a explorar o mesmo habitat e isso traz uma proximidade e aí a gente tem uma maior probabilidade de eventos de spillover, de transferência entre eles. Então, esses contatos eles podem ser diretos, né? Então pode ser realmente a saliva de um que entre um entrar em contato com a saliva do outro quando explora determinados alimentos, ou ele pode ser também através de relações diretas comportamentais, sociais, conflitos entre indivíduos, mas são esses eventos de aproximação entre essas espécies, entre esses indivíduos, que vai garantir, o que vai permitir aumentar a probabilidade de eventos de transferência entre os patógenos, de eventos de sleepover, de spillover. É importante a gente dizer que esses processos, desses rompimentos dessas barreiras interespecíficas, né, essa transferência de material entre espécies, não é algo simples, tá? Muitos fatores precisam ser alinhados para isso acontecer, mas mesmo assim ele ocorre na natureza, tá? E ele faz parte dos processos evolutivos das espécies. Para a gente ter uma ideia, né, o nosso genoma, o genoma humano, cerca de 8% dele é constituído por fragmentos de vírus, de retrovírus, tá? Então, isso significa que seriam remanescentes, né, dos processos evolutivos resultantes de doenças do passado. Então, assim como ocorre com a gente, ocorre para outros animais também. Então, esses saltos desses vírus, não só do coronavírus, mas dos vírus em geral, para novas espécies, eles acontecem na natureza, eles continuarão a acontecer e a frequência do spillover é que irá depender da proximidade entre os indivíduos suscetíveis e os indivíduos contaminados. Então,
o manejo, a maneira como isso é lidado é o que vai influenciar essa proximidade e, consequentemente, essa transferência e evolução desses vírus. Bom, então, além dessa preocupação, existe uma outra questão relacionada a esses vírus, ao desenvolvimento dessas pandemias relacionadas à biodiversidade, que é o fato, né, é a possibilidade da reversão do spillover. Isso pode parecer complexo, mas nada mais é do que, né, o que aconteceu foi a transferência dos animais silvestres para os humanos. Mas o caminho contrário pode acontecer também, a transferência dos humanos para os animais silvestres, tá? Então, a gente sabe que o coronavírus chegou no Brasil por viajantes e até agora ele só circula, né, em ambientes antrópicos, né, ambientes onde o homem está vivendo, mas, né, o homem, nesses ambientes, ele tem contato com alguns animais que podem ser hospedeiros intermediários, que habitam, né, que podem se locomover entre a cidade e o ambiente silvestre, e eles podem, sim, levar o coronavírus do ambiente, né, do ambiente urbano para esse ambiente silvestre, tá? Esse processo poderia levar a uma circulação zoonótica do coronavírus no ambiente silvestre e, depois de processos de mutação e recombinação que são naturais do vírus, ele poderia, né, retornar como uma nova cepa, né, um novo vírus, podendo gerar uma nova doença parecida com a Covid-19 ou mais séria, mais letal, como a gente vê com o SARS e o MERS. Bom, no cenário brasileiro, a gente tem alguns animais que podem fazer isso. A gente tem os saguis e os macacos, que a gente encontra, né, no Rio de Janeiro facilmente, eles circulando pelos condomínios, e eles são animais que eles circulam no interior das florestas também. Então, existe o risco deles atuarem como esses vetores, tanto para levar esses vírus para dentro da floresta, para os animais silvestres, como para trazer de volta para os humanos. Outro grupo, né, outra espécie também que circula bastante no ambiente silvestre e antrópico são os morcegos. Então, estima-se que no Brasil a gente tem aí pelo menos 167 espécies de morcegos, e deles, mais de 30 espécies são silvestres, também já foram registradas nas áreas urbanas. Então, eles também podem ser veículos, vetores, né, para o processo de spillover e transferência desses patógenos. E aí, se a gente pensar na Amazônia, né, a Amazônia ela possui, né, dentre nossos biomas, ele possui a maior diversidade de morcegos e de primatas dos biomas brasileiros, né, essa interiorização do SARS-CoV-2, né, ele pode trazer para esse ambiente, né, tornar esse ambiente um reservatório de coronavírus, né, o maior reservatório de coronavírus de todo o planeta. Né? A gente pode gerar um cenário assustador em relação à biodiversidade e à saúde da humanidade. Então, todos os biomas brasileiros, na verdade, sofrem com isso e também sofrem, né, com a exploração ilegal e o tráfico de animais. Então, essas questões também são muito importantes porque esses caçadores, né, esses homens, eles penetram na floresta e eles podem levar também esse coronavírus, eles podem também ser um intermediário para levar para dentro dos animais silvestres, e porque os principais animais caçados são mamíferos como paca, capivara, tatu e tamanduá, todos eles parentes muito próximos do pangolim. Bom, então, cada vez mais a gente vê então, essas evidências que a qualidade da saúde humana, dos animais, dos ecossistemas está intimamente integrada. Ainda existe uma grande dificuldade em se perceber como as atividades humanas mais essenciais geram os impactos no ecossistema. Tá? Então, a gente está refém do nosso modelo de desenvolvimento, mas apesar de ser razoavelmente, né, seguro afirmar que as pessoas algumas pessoas nunca se alimentaram de animais silvestres, é difícil falar que não consumiu óleo de palma, não consumiu a soja, não consumiu produtos oriundos da cana-de-açúcar, né? Todas essas plantações elas têm fatores indutores da destruição e da fragmentação dos ambientes florestais. Além disso, a pecuária também ela transforma o solo, as pastagens, então, para que a gente tenha laticínios e carnes. Então,
todos esses processos, né, eles são dependentes muito como eles são feitos hoje, eles dependem muito do desmatamento, das queimadas, e isso a gente vê que influencia diretamente ao contato desses animais e essa possível transferência de patógenos. Então, eu acho que o atual formato de desenvolvimento humano, né, causa de severos impactos ambientais, e a gente vê que eles repercutem negativamente na saúde. A gente tem um exemplo claro agora, né, a geração dessa pandemia da Covid-19, e a forma da gente lidar com a biodiversidade e os ecossistemas, né, a gente tem que repensar viabilizando, então, né, em que isso aconteça sem que a gente crie essas interfaces para a diversificação, para o spillover, né, para a circulação desses vírus. Então, acho que esse cenário atual só nos mostra como a gente tem que rever o nosso sistema de desenvolvimento e, pensando na situação atual, né, o como a gente pode fazer isso, até mesmo pensando em prevenir futuras pandemias como essa. Thaís, obrigado. Muito importante a sua fala, porque é importante a gente deixar bem claro, assim, para não ficarmos com certos preconceitos estranhos, né, contra chineses, né, e, né, que tem acontecido aí, mas enfim, também, né, nesse Brasil aí tem acontecido muita coisa bizarra, mas é importante demais essa explicação. Na verdade, a gente, né, você relacionou isso com o nosso modelo de desenvolvimento, com a nossa exploração do meio ambiente, né? Acho que isso é que tem que ficar bem claro. É a forma, né, a gente pode relacionar isso com o antropoceno, de certa forma, né? Ou você acha que não? Pode. Já é um outro conceito, né? Também eu iria ter que... Mas a gente pode depois falar sobre isso melhor, mas enfim. Queria te agradecer. Para todo mundo que está assistindo, a gente tem 20 minutos, a gente separou 20 minutos mais ou menos para cada líder falar. Então, agora eu poderia passar a palavra para o Roberto ou para o Daniel. Vocês têm alguma preferência? Alguém quer falar agora? Thaís, você já falou tudo? Quer falar mais um pouco? Sim, não. Tudo certo. Tá bom, obrigado. Por mim, tanto faz. Roberto, se o Roberto Para mim quiser também. apresentar. Para mim também, tanto faz. Se é flamenguista ou fluminense, Daniel? Não, eu sou flamenguista. Aí, minha então, cara de, então, minha então cara tá de empate. felicidade. A minha cara então, de felicidade. Então tá empate. Então vamos tirar no pau ímpar. Se quiser ir, pode ir. Eu fico, por mim, tanto faz. Então, tá Quer bom. Então eu vou aqui e depois você faz o encerramento. Né? Eu vou aproveitar aqui então o embalo. Obrigado, Roberto, pela gentileza. Bem, boa tarde a todos, né? Quase boa noite. Dizer que é um pouco difícil falar depois da Thaís, que ela fez uma análise bem profunda do problema, né? Com um grau de profundidade bastante grande. E o que eu vou tentar falar, eu sou professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, mas como engenheiro, eu acho que a grande missão dos engenheiros é resolver problema. Então, não importa muito se o problema é um problema de construir uma casa ou se é um problema de entender, por exemplo, qual é a melhor maneira de explorar o solo e explorar o nosso território para que não cause um fenômeno desse, como a professora Thaís descreveu, de spillover, né? Então, enfim, a gente pode tomar decisões e essa decisão tem que ser sempre baseada de uma forma... a gente tem que ter toda uma metodologia por trás, né? Tem que ter princípios para que apoiem a gente nessa tomada de decisões, tá? Eu vou tentar, diferente da Thaís, a minha apresentação, apesar de eu trabalhar muito com a parte de materiais, a parte experimental na engenharia civil, novos materiais avançados para a construção, eu vou tentar fazer uma coisa um pouco mais superficial, sem entrar em profundidade nos temas, no tema em si, mas eu vou tentar fazer uma espécie de chuva de ideias aqui e colocar para vocês refletirem algumas ideias e algumas maneiras da gente tentar resolver alguns desses problemas. Então, talvez seja um pouco diferente a apresentação, eu vou tentar ser breve, tá? Então, só para começar, né, o João disse que minha apresentação ia ser sobre a parte de apoio, enfim, ajudar a população vulnerável, dar soluções, mas eu acho que vai muito além disso, tá? Então, eu quero abrir um pouco mais, eu vou começar
abrindo um pouco mais o leque. Eu vou colocar uma pergunta logo no começo, assim, para a gente se questionar. Então, se a gente for pensar na pandemia, teve muita discussão se as pessoas deveriam ficar todas em casa, e aí, ou deveria ir todo mundo para a rua, né? Porque se a gente faz um ou se faz o outro, se faz um, se fica todo mundo em casa, a economia para, as pessoas morrem de fome, e aí se todo mundo sai para a rua, todo mundo fica doente, e as pessoas morrem porque são contaminadas, o hospital fica cheio, a UTI fica cheia, não dá conta, as pessoas vão morrer pelos motivos mais banais, porque o hospital perde a capacidade de atendimento, né? Então, é um problema que começa a ser a gente a se questionar, e a coisa sempre anda muito na base do achismo, né? As pessoas que gostam muito de achar as coisas, mas eu pergunto, será que não existe, né? Isso é um problema a ser resolvido, é um problema né, que eu diria que a engenharia pode enfrentar. Então, é um problema que tem economia, é um problema que tem saúde, né? E existe toda uma metodologia que pode ser usada, pode ser aplicada, né, para resolver um problema desse tipo. Então, só para começar, né, a gente teria que ter, se a gente tivesse, por exemplo, quais são os inputs, quais são os outputs. A gente quer, né, como input, a gente tem alguns mecanismos de propagação dessa doença, né, de transmissão, né, a gente tem aspectos da economia, né, comércio, as diferenças regionais, culturais, etc. Isso é uma série de inputs. E o output, o que a gente quer no final, é ter a menor perda de vidas possível, né? Isso obviamente, sem, né, em um ou outro cenário, isso vai ter alguma perda de vida, o que a gente quer é minimizar. Será que isso é um problema de engenharia, que a gente um problema até de otimização, né? A gente precisa minimizar a perda de vida. E como é que a gente pode fazer isso? A quantidade de parâmetros é muito grande, né, a ser avaliado, é um problema de difícil solução, mas esses problemas, cada vez mais, eles podem ser resolvidos de forma usando algoritmos, tá? Que aí eu acho que é o que chama mais a atenção de vocês num hackathon. Então, a gente poderia partir para um algoritmo explicitamente programado. Então, você pode lá programar, fazer toda uma rotina para programar as funções todas que regem a interação entre economia, saúde, infraestrutura, etc. Então, você pode fazer isso. Ou você pode usar algo que vem muito na moda hoje em dia, né, que ganhou muita força, né, recentemente, que é o aprendizado de máquina, que hoje você entra no YouTube e você acha vídeos de 5, 10 minutos, você baixa, você, né, já tem uma ideia do que né, tem lá um código no Python, enfim, você consegue fazer isso rápido, tem muita rotina hoje em dia em termos de aprendizado de máquina. Esse aprendizado de máquina nada mais é do que um reconhecimento de padrões e regras em um conjunto de dados, né, e aí você busca um alinhamento com o resultado esperado. Ele pode ser feito de forma supervisionada ou não, mas normalmente, vamos dizer que você tenha um exemplo mais comum, o exemplo do gato, né? Você tem lá um programa, né? Você desenvolve um programa e você quer reconhecer, tirando uma foto, através de uma foto, se aquela foto representa um gato ou não. Então, você pega e ensina aquela máquina o seguinte, você vai mostrar para ela, essa aqui é uma foto de um cachorro, isso não é um gato. Essa aqui é a foto de um gato, esse é um gato. Esse é um periquito, esse não é um gato. Então, você vai transmitindo isso para o seu sistema e ele vai reconhecendo um determinado padrão e aí, no final das contas, após ele adquirir experiência, vamos dizer assim, como se fosse um cérebro humano, né? À medida que ele adquire experiência, ele consegue tomar decisões sozinho. Então, em algum momento depois do treinamento, você vai mostrar uma foto para ele e ele vai dizer, não, esse daí é o João, né? Esse daí né? Não seria um felino. Então, a gente, né, o sistema ele teria condições de reconhecer isso a partir de treinamento, tá? E o que a gente vê é o seguinte, como é que a gente poderia usar isso, né, para um problema de meio ambiente, problemas de infraestrutura, tá? Vale lembrar que muitos desses algoritmos de machine learning, né, que é aprendizado de máquina, muitos deles estão associados a redes neurais que funcionam mais ou menos como o cérebro humano, né? Você tem lá um neurônio, você tem o seu corpo, você recebe um estímulo externo e aí você tem o neurônio, ele recebe esse dado de entrada e cada tipo de neurônio vai receber aquele dado de entrada com um peso diferente, porque cada um é responsável por uma determinada resposta, tá? Então, ele vai receber aquilo ali,
vai processar aquilo ali e ele vai passar aquilo ali adiante. Então, ele processa e transmite adiante lá pelos neurotransmissores, etc., né? Talvez a Thaís até seja a pessoa mais apropriada para falar sobre isso, né? Mas aí tem lá os neurotransmissores, você vai transmitir para um outro neurônio. Esse outro neurônio vai receber o dado já do primeiro neurônio, ele vai analisar e vai passar adiante para outros neurônios. E assim por diante. Então, você recebe, cada neurônio vai receber o dado com um certo peso, e ele vai transmitir isso adiante também com outro, né, com uma dada resposta. Tá? Ele vai transmitir aquilo adiante com uma dada resposta. Então, o que você faz, no final das contas, quando você monta um algoritmo desse de um gato, é como se você estivesse recebendo, após uma sequência de treinamentos, a própria rede ela vai entender quais são os pesos mais apropriados de transmissão, né, entre cada neurônio, e qual é a melhor função que consegue descrever essa transmissão. Então, ele, no final das contas, ele vai achar um caminho ideal para resolver aquilo ali. Independente da quantidade de dados de entrada, independente da quantidade de dados de saída, ele vai encontrar a melhor solução, né, que a gente está buscando, porque ele vai aprender. Mas ele precisa ser ensinado, então você precisa ensinar para ele o que ele precisa fazer, tá? Eu tentei falar de uma forma bem básica, até porque eu não sou especialista em redes neurais, eu não sou especialista em machine learning, né? Eu já tive a oportunidade de participar de alguns trabalhos sobre isso, assim, de bancas e tal, mas não é a minha especialidade, tá? De qualquer maneira, eu estou tentando trazer umas ideias diferentes para vocês, ok? E como é que a gente pode usar isso para problemas de infraestrutura e meio ambiente, por exemplo? A gente tem, normalmente, num problema desse, a gente tem recurso limitado, uma quantidade muito grande de parâmetros de entrada e uma quantidade muito grande de necessidades de saída. Então, a gente normalmente não quer uma coisa só, a gente quer várias coisas, a gente quer múltiplas respostas para aquilo ali, né? E uma das perguntas que a gente pode melhor se fazer é como alocar melhor os recursos, né? Então, essa é uma pergunta interessante. Então, a gente pode ensinar treinar uma rede dessa de maneira que você consiga, com os dados de entrada, ele pode fornecer qual é a combinação ideal dos parâmetros para que você tenha uma resposta, vamos dizer, ótima, com menor quantidade de recursos alocado, por exemplo. Ou para uma dada quantidade de recursos, qual é a melhor configuração que você pode aplicar àquele sistema. Tá? Então, você pode ter múltiplas respostas com relação a isso, e a gama de problemas a serem resolvidos é enorme. Tá? Então, por exemplo, um problema de encosta no Rio de Janeiro. Você tem uma série de encostas em situação de risco. Essas encostas, elas precisam de intervenção. Como é que você faz para saber se ela precisa de intervenção, se não precisa, se o risco é alto, se o risco é baixo? A gente viu agora em Niemeyer, por exemplo, né? Se você treinar uma rede, você vai lá, faz você tira fotos com drone e tal, e aí o próprio sistema, a própria rede treinada, ela pode, em algum momento, reconhecer dentro de uma certa encosta um padrão de risco associado àquilo ali. Então, ela pode dizer se aquela encosta ela precisa de intervenção ou se ela não precisa de intervenção. Então, esse é um imediata, né, que eu quero dizer. Ou de que forma você pode alocar as intervenções, né, ao longo do tempo para poder otimizar o recurso que você tem, né? Sempre tendo risco, como o risco de colapso de uma encosta, por exemplo, como um fator agravante aí, tá? Você pode fazer isso com problema de falha de segurança em ponte, estruturas, barragens, armazenamento e transporte de produtos perigosos. Então, tudo isso pode ser usado, né? Imagina que você tem lá uma tubulação cheia de óleo, transportando óleo, e aí você pode identificar por inspeção, você pode ter um algoritmo que identifique um risco potencial naquele sistema. Tá? Então, você tem, mas claro que para fazer isso você precisa de dados e precisa de um treinamento grande para a sua rede. Tá? Enfim, existem outros problemas, né? Problema de estratégia de alocação de recursos para atingir meta, por exemplo, qual é a melhor maneira da gente despoluir um corpo d'água, e isso pode dar um apoio para a gente na tomada de decisões, né? Na previsão de resposta. Como é que a gente pode fazer para controlar queimadas, combater grilagem, esse tipo de coisa também pode ser feito a partir de algoritmos que possam identificar qual é a melhor forma de você controlar, de você combater e alocar melhor os recursos, tá? Problemas de moradia, problemas de infraestrutura, por exemplo, a gente tem carência de ferrovia, mas como é que a gente pode alocar melhor ferrovia, combinar isso com rodovia, porto, né? Isso tudo, a gente não pode ficar no achismo, a gente tem que ter um apoio à tomada de decisão, e esses sistemas, eles ajudam nesse sentido, tá?
E também apoia a tomada de decisões na gestão pública, ok? Então, esse é um outro ponto importante que a gente pode ter, tá? Aliado a isso, a gente também pode pensar, se eu estiver falando muito, você interrompe aí, tá, João, que eu perdi o fio da meada aqui, de que horas eu comecei. Mas vamos lá. Não, pode ir. Então, tá bom. Com relação a outros pontos, então, tem a realidade aumentada e a realidade virtual. Você pode pensar assim, e se nessa pandemia, por exemplo, eu pudesse ir ao mercado virtualmente, olhar nas prateleiras e fazer as compras com o que tem na prateleira, né? Todo mundo já tentou fazer compras aqui online, aí você compra e depois o cara manda mensagem, não tem, né? E fica aquela confusão toda. E se você pudesse ir virtualmente lá e checar isso, né? Então, você pode trazer elementos virtuais até o espaço onde você está, ou você pode ser levado até ambientes distantes, né, que foram trazidos para você virtualmente. Não existem essas opções. Então, por exemplo, aplicações em meio ambiente, infraestrutura, o que a gente pode ter? Você pode ter visualização de projeto, então você pode trazer o projeto até você pode olhar e ver como é que ele vai ficar, isso é bastante interessante, já tem sido muito feito isso. Tá? Inspeções e visitas, então você pode levar isso, você pode, por exemplo, tirar foto de uma área com drone, né? Depois você vai lá virtualmente e faz a inspeção, analisa um ponto crítico, né? Você, através do seu celular, do seu smartphone, ou enfim, né, do seu computador, você consegue ir lá e visualizar. Então, esse aspecto de realidade aumentada e realidade virtual também é bastante interessante. E ele pode ser combinado, obviamente, com aspectos de machine learning aí, ok? E o último ponto que eu queria trazer, que eu vou falar rapidamente, é que esses problemas eles podem também ser usados para resolver problemas de moradia, problemas de construção que a gente tem, principalmente com relação a populações vulneráveis. Hoje a gente tem um problema grave que a nossa matriz de construção toda no Brasil é baseada em concreto e aço. Então, hoje em dia, se você quer construir num lugar remoto do Brasil, você tem que transportar, praticamente você está obrigado a transportar aço e concreto para lá para poder construir, né? Por que não usar outros materiais? Por que não usar outras alternativas, né? A gente precisa talvez até humanizar um pouco a engenharia e levar isso para que as pessoas possam ter acesso, né? Então, uma das coisas que você pode fazer hoje em dia é usar técnicas de desenho, né? Técnicas CAD, com impressão 3D e começar a trabalhar com novas possibilidades de construção. Então, imagina que a gente possa ter um software que o proprietário, né, o cara compra um terreno, ou tem um terreno, ele quer construir uma casa. Então, ele vai virtualmente, abre o aplicativo, né, modela uma casa, assistido virtualmente por um engenheiro, arquiteto, ou até mesmo por inteligência artificial, machine learning, né? Então, ele pode ser assistido. E, no final, após ele ter concebido a casa dele, ele vai receber na casa dele caixas que podem ser montadas. Ele vai receber caixas lá, igual a gente compra móvel da IKEA, né? Que vem esse móvel todo de encaixe, ele pode receber esses móveis na casa dele. E esses móveis, essas peças da casa dele, que são todas modulares, podem ser feitas com encaixe, elas podem ser feitas usando materiais naturais, materiais reaproveitados, né? Por exemplo, material plástico reciclado, materiais locais, tá? E isso, ao invés de levar concreto e aço, usa-se o que tem disponível a um custo bastante acessível. Então, isso ajuda a gente a resolver não só um problema de meio ambiente, né, de destinação aí dos rejeitos, dos resíduos de construção e outras indústrias, mas também permite a gente salvar mais, assim, com relação hoje em dia, você diz que construção em madeira não necessariamente é sustentável, porque você tem que transportar a madeira, muitas vezes, de um lugar remoto, ou de um lugar onde tem a fazenda lá, né, até o lugar onde vai ser construído. E você tem uma grande quantidade de combustível fóssil sendo consumido nesse percurso, o que acaba tornando o processo não sustentável, né? Então, para você tornar de fato sustentável, tem que ser algo que seja construído localmente, usando recursos locais, tá? Então, acho que assim, eu tentei resumir um pouco, né, trazer algumas ideias para vocês, uma chuva de ideias, né? Obviamente que isso pode ser ampliado, espero não ter sido muito longo, e aí deixo aí, então, João, devolvo a palavra para você, e mais adiante, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Obrigado. Beleza. Beleza, Daniel, eu que te agradeço, cara. Essa chuva de ideias foi boa, acho que a galera aqui deve ter gostado.
Não só os programadores, né, mas acho que todo mundo interessado em, né, em tentar, de certa forma, usar a tecnologia, né, para amenizar danos, evitar catástrofes, né, um uso mais consciente, né, da tecnologia para um mundo mais consciente, será que não sei se é a palavra certa, mas enfim, acho que é um assunto que a gente precisa discutir, né, urgentemente. E acho que foi muito bacana que você deu muitas ideias, né? Você deu vários campos, quer dizer. Então acho que pode ter ajudado a galera aí a imaginar caminhos, né? Para na hora que for programar, na hora que for projetar, né? Já ter algum tipo de direcionamento. Obrigado, achei bem legal. E agora nós vamos com o Roberto. Roberto, obrigado por estar aqui presente. Também queria, antes, só avisar que qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem colocar no chat, tá bom? Então agora, Roberto, dou a palavra a você. Beleza, obrigado, João. Inicialmente agradecer, né, a organização pelo convite aí realizado, sempre bom, ainda mais esse movimento aí com os jovens para criar ideias e muitas delas podem virar solução, então fico muito feliz aí em estar participando. Deixei a bola ali com o Daniel e acabei, né, ficando numa sinuca de bico depois de falar aí dos dois aí, um aprofundado aí na parte científica, o outro aí com todo o ferramental aí. Então eu vou tentar aqui jogar um pouco assim os cenários para todo mundo, né, e que traga aí um pouco pulga atrás da orelha, um pouco de interesse aí, algumas iscas que eu vou jogar, né, que já tem aí, né, toda a parte científica que a Thaís mostrou e a parte aí ferramental que muitas das coisas que eu vou jogar aqui de isca pode ser usado, toda a parte aí muito bem apresentada aí, né, pelo nosso apresentador anterior. Então, da área, né, meio ambiente, que tinha lá 4 áreas, descarte de lixo, tratamento e aproveitamento de resíduos, consumo sustentável, biodiversidade, eu vou focar um pouco no descarte de lixo, que a gente vai chamar de resíduo sólido urbano na minha apresentação, ao longo da minha apresentação, e falar um pouco também de tratamento e aproveitamento de resíduos, né, sendo um pouco mais amplo, não só sólidos, mas também líquidos. Então, fazendo um paralelo aqui, né, eu vou abordar aqui 4 áreas aqui, com nossos elementos da natureza. Eu vou falar um pouco da terra, que é o resíduo sólido, que eu vou estar aqui fazendo analogia, do fogo, que é energia, da água, que é o saneamento básico, tratamento de efluente, e o ar, a nossa atmosfera. Trazendo um pouco para o cenário da Covid, o que é que afetou, esse cenário da Covid afetou, e de certa forma também falando um pouco mais amplo, que nós temos problemas aí nesses setores que não são específicos só atualmente da Covid. Né? Então, assim, eu vou começar primeiro com a rosa, né? Que nem tudo é espinho, tem rosa no meio também, né? Que eu vou falar primeiro do ar, das emissões de carbono, mas também vou falar um pouco um cuidado que a gente tem que ter, porque apesar de ser rosas, né, que a pandemia trouxe aí de efeitos positivos, também tem um pouco de espinhos atrás dessa questão das emissões de carbono, de dióxido de nitrogênio, toda a parte relativa a gases de exaustão, né, que fazem a poluição da nossa atmosfera. A parte positiva, assim, que as emissões dos gases de efeito estufa caíram devido ao rápido declínio nas viagens, né, nas atividades econômicas. É provável que elas voltem a aumentar, né, nessa questão aí que está diminuindo o Covid, vai começar meio que voltar aí o novo normal que a gente está falando, mas atrelado a isso a gente está aí, muitas tecnologias foram aceleradas, né, e muitas aí a parte da tendência preexistente agora de acessão do trabalho remoto, né, vai ter um impacto positivo ainda nessa parte aí para não acelerar tanto esses efeitos aí que a gente teve uma melhora com o Covid. Né, aí só alguns números assim, 67 mil menos passageiros aéreos na Europa, né, a diminuição do dióxido de nitrogênio 75% na Espanha, Madrid na Espanha e no norte da Itália 10%. Jogar muito, assim, minha apresentação vai ter muito números, né, para a gente
pensar um pouco nisso. Na China, né, existe lá uma estimativa que a melhora na qualidade do ar pode ter salvo uma vida de 4 mil crianças menores de 5 anos. Emissões de carbono caíram em 25% na China. Estados Unidos, 40% menos do tráfego aéreo doméstico, né, 50% a menos de monóxido de carbono no ar em Nova York, e em Seattle, 41% de trânsito a menos. Então, isso é a única rosa que eu vou trazer para vocês de benefícios aí da Covid. E vou mostrar, mesmo tendo a rosa, né, essa rosa específica da melhoria da questão da poluição atmosférica, pela toda a parte que desencadeou aí o Covid, ela também tem alguns espinhos que a gente tem que ficar de olho e é bom sempre estar falando, né? Eu vou falar aqui vou mandar aí para o chat uma referência, que foi o que eu me baseei aqui para falar o que eu vou falar, essa parte das rosas, da parte do ar ainda, está na parte aí do ar, se tiver interesse depois de dar uma lida, né, que assim, tem uma coisa por trás aí que ninguém está falando muito, tipo gigantes, lá nos Estados Unidos, por exemplo, gigantes do petróleo, gás, mineradoras, usinas movidas a carvão, receberam alívio financeiro e regulamentação da pandemia. Então, a parte regulatória que estava começando a apertar, está desapertando por toda essa crise econômica, né? A pandemia tem trazido a utilização como justificativa para alavancar a queda antirregulatória, suspendendo a aplicação das regras de poluição do ar e da água. Renunciou da lei das espécies ameaçadas de extinção e de requisitos para facilitar o licenciamento ambiental de novas minas, oleodutos, rodovias e outras infraestruturas, isso tudo nos Estados Unidos, né? A indústria de plástico, que lá tinha uma série de suspensão entrando para a questão das sacolas plásticas, né? Estão conseguindo romper essa proibição. Na Califórnia suspendeu por 60 dias essa proibição, Miami, Oregon e Nova York adiaram essa proibição de sacolas plásticas. Então é a rosa, mas as empresas estão por trás aí querendo ganhar benefícios que vão ser permanentes, que vão depois trazer também problema para a nossa poluição atmosférica. E no Brasil, a parte aí do desmatamento, que está sendo bem falada aí, um aumento aí de 75%, 55% de aumento, né? A famosa frase lá do vamos aproveitar para passar a boiada, então a gente tem que ficar de olho nessa situação aí, né? Então, esse artigo que eu mandei relata bem essas preocupações que eu citei aqui. E aí agora a gente vai para o segundo elemento, né? Que são o impacto do Covid nos resíduos sólidos. Tá? Antes de falar esses impactos, é bom sempre falar a ordem de prioridade na gestão de tratamento e gestão de resíduo, né? Tem aqui, alguns falam R, né? Não dá para enquadrar muitos sets aqui em R, mas o primeiro é tentar não gerar. O segundo é tentar reduzir, reutilizar, reciclar, tratamento do resíduo sólido e disposição final adequada. Então, qualquer coisa, qualquer problema, né, que pode ser específico, tal, tem que tentar estar nessa classe, né? Hoje a gente compra carro aí, é carro novo, mas já está chegando a 30, 40% dentro do carro de peças utilizadas, que gera um pouco aí nessa parte, né? Entra um pouco tecnologia, economia circular também, mas é sempre com foco de proteger o meio ambiente, né? E aí, aqui não tem rosa, aqui só tem espinho, né? Na parte do solo, né? Só tem do sólido, só tem espinho. Mais ou menos, né? Como estamos ficando em casa, de 15% a 25% aumentou os resíduos sólidos domiciliares, né? Então, o que já era precário aqui no Brasil, né? A gente tem que atender, tentar suprir essa demanda mais. Né? Um crescimento bastante considerável na geração de resíduos infecciosos hospitalares em unidades de atendimento à saúde de 10 a 20 vezes. Aí já um resíduo mais perigoso, né, que tem toda uma norma para ser descartado, tem que ser identificado para chegar até um aterro sanitário com a cor e tudo, né, e aumento na geração de resíduos de embalagem de compras pela internet aí, né, o próprio falou aí, né, a gente está comprando tudo pela internet, alimento, então isso aumentou bastante a geração de resíduos em função da pandemia. Ainda tem que ver ainda, né, como é que vai ficar o balanço aí, que os escritórios não estão mais funcionando, a gente está transferindo para casa, de repente pode ter um pouco de equilíbrio nisso aí. Aí alguns números também, né? Assim, na Itália, 111% aumento de consumo de pacotes de laranja nessa época. Né? Na China, o lixo hospitalar quadruplicou para 200 toneladas por dia, só de lixo hospitalar.
tá? Estados Unidos, 467 mil trabalhadores de coleta de lixo em risco, que fazem essa coleta do risco hospitalar. As sacolas, mais de 1 bilhão de árvore por ano para produzir a parte das embalagens, né, principalmente aí de papelão. Né? E aí eu vou um pouco, esses são os impactos da pandemia, mas eu também não posso deixar de falar, quando eu falo dos resíduos sólidos, que a gente tem um plano nacional de resíduos sólidos que está em discussão aí há bastante tempo. Né? Só para vocês terem uma ideia, tá em implementação ainda, esse plano de resíduos sólidos, né? Para ele ser aprovado em 2010, houveram 20 anos de discussão para implementação. Em 2010. Então, a gente está falando aí de 2010, 1990. Até 1990, até 2010, foi discussão para aprovação. Foi aprovado em 2010, 2011, e ainda não está totalmente completo esse plano. Eu vou mostrar alguns números para vocês que, né, com a questão do aumento de resíduos, torna mais preocupante essa área aí de resíduos sólidos. Então, só... Né, resíduos sólidos urbanos, só o que é aqui da nossa cidade, né? A China, eu tinha falado 220 mil só de resíduos hospitalares, né? Aqui o nosso resíduo sólido urbano é 220 mil toneladas por dia. Estimativa de geração de 1,1 quilo de resíduos sólidos por habitante por dia. Esses são os dados da Associação Brasileira de Resíduos Sólidos de 2018. Né? A gente vai ver o impacto da Covid, né, 2019 está para sair, quando sair 2020 e 2021, que a gente vai ver esse impacto mais na carne. Né? O Sudeste responde por 50% da geração desse resíduo. Só para vocês terem uma ideia, Norte e Nordeste coletam apenas 80% dos resíduos gerados. E dos 6,6 milhões de municípios no Brasil, 26,8% não tem coleta seletiva. Então, a gente está aí, né, a pandemia veio para agravar ainda mais nossa situação, né, porque a gente não está preparado, não tem estrutura nesse campo, né, ainda mais aí quando fala nessa parte de resíduos sólidos. Né. Por exemplo, agora vamos, né, desses 220 mil, né, 120 mil, que aí foi 2010, a gente está quase terminando 2020, né? 2010 era para evitar isso, então dos 20 anos de discussão já tem mais 10 anos. Né? Dos 220 mil por dia, dos 220 mil toneladas por dia de resíduos sólidos gerados, urbanos, né? A gente hoje, desses 220 mil, faz a disposição correta em aterro sanitário de 120 mil. Em torno de 40 mil em aterros controlados, que não é aceitável, mas só que nisso tudo a gente ainda coloca 40 mil toneladas por dia em lixões, porque o que veio, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos veio para a gente para acabar com os lixões. E hoje, depois de 10 anos, a gente ainda está aí com 40 mil toneladas sendo jogadas no lixão. E aí, né, vai o quê? Vai para o solo, do solo vai para a água, da água chega para você e aí dá doença. Então, né, só mostrar o cenário para vocês de tanto de coisa aí que pode ser usada para resolver problemas nessa área. Né? Começando, eu diria, até mesmo da sua casa. Começando na sua casa, no seu condomínio, na sua rua, no seu bairro, você começa a fazer uma linha aí que vai ajudando um pouco, né, um tijolinho no meio dessa parede toda que está sendo falado. Como a gente está falando de engenharia, não pode deixar de falar das tecnologias possíveis, né? Então, eu fiz aqui um quadro aqui com 4 possibilidades, né? Assim, qualquer resíduo sólido, você pode optar por fazer combustão para gerar energia. Você queima, aí depois faz tratamento do gás, essa queima aquece uma água, essa água vira vapor, gira uma turbina, que essa turbina gera energia. Tem soluções dessas sendo implementadas no Brasil, mas ainda em pequena escala. Né? Aí, isso tudo com foco no rio, né? O rio, de total dos resíduos sólidos que o rio gera, 52% é matéria orgânica. Essa matéria orgânica a gente pode fazer compostagem para gerar fertilizante, né? Para fazer plantio e tudo, e pode fazer a metanização, que é para gerar biogás e fertilizante. Você faz a degradação anaeróbica, né? Só dessa fração, dos 100%, a gente pega 52% separado só de fração orgânica, que é comida, né? Que é
E aí faz a degradação anaeróbica que pode gerar, para gerar o metano, o biogás, que pode vir para sua casa, pode também ser queimado para gerar vapor, né? E gera um fertilizante no final também. Essa solução o Rio está investindo pouco, tem uma usina piloto lá perto do Caju, que está sendo ampliada nessa linha. Né? Então, aqui tem toda a parte aí de desafio de engenharia, problemas ainda para ser resolvidos, que pode ser pensado em problemas. Tem 21, dos 100% do Rio, né, 21,1% de plástico, que, por exemplo, você pode fazer uma pirólise, que é uma queima controlada em atmosfera inerte, que você pode gerar um bioóleo como produto, que você pode, é um combustível que você pode gerar para fazer uma queima, né, gerar um motor por bioóleo, atender um motor por bioóleo, gerar energia também. E ele gera um sólido, que é o biochar, que também é um biocarvão que pode ser usado como adubo. Né? Então, a última dessas 4 aí seria aí um pouco, tem 1,7% de metal e 6,3% de outros, né? É uma parte aí que muita gente não fala, tipo lixo eletrônico, né? Que existe ouro, pessoal, existe ouro no lixo. Né? E aí, essa última aqui que eu falaria é o que a gente chama de mineração urbana, né? Que aí você está orientando uma tese de mestrado em relação a isso, para tentar, o pessoal fala muito mais de gestão do que de processo, e aí processo, para você montar o processo, o que é que acontece no mundo? Acho que tem uma empresa na Bélgica que pega quase todo o lixo eletrônico do mundo e tem lá a sua refinaria, que faz a questão de recuperação dos metais. E aí no metal vai vir um traço de ouro também, vai vir traço de cobre, de platina, né? Então, são oportunidades que podem ser pensadas aí nessa parte do nosso segundo elemento, que é o sólido, né? Que é a terra. Vamos para a penúltima, que é a energia, né? Os impactos da energia. Né, aí a energia está em alta, está fortalecida, diferente do último que eu vou falar, que é o saneamento, que não está tão fortalecido. Então, a demanda de banda larga aumentou drasticamente, a gente não precisa nem falar, está aqui falando pelo Zoom aqui, né, em função das conferências online, estudos, vídeos, o pessoal que está fazendo o estudo remoto emergencial sabe bem disso, mas nem todos os especialistas concordam ainda que isso aumentou o consumo de energia. Mas por trás, né, tem muita coisa aí da palestra anterior que especialistas argumentam que o Big Data e algoritmos que consomem grandes energias aí, a parte toda da nuvem aí que a gente fala aí do tudo da nuvem, né? Então, assim, só dar alguns números também, antes de falar dessa área, 1,5% do total de energia dos Estados Unidos é consumida anualmente por centro de dados. Não é um número pequeno, né, pessoal? 1,2% de energia só, né, para a parte de centro de dados. 40% de aumento de procura de banda larga na Europa. Né, 9,1 terabytes por segundo, novo recorde mundial para a taxa de transferência de dados pela internet em Frankfurt, na Alemanha, recentemente. Aí tem aqui uma continha que o pessoal fez de brincadeira, né, de uma série aqui de streams que foi baixada, né, que foi 63 milhões né, acho que assistido, né, que aí faz uma conta aqui comparável a dirigir 420 milhas, mais 189 milhões de quilos de CO2. Né? Isso assim, você está assistindo em casa qualquer coisa do mundo todo. E aí você não vai no cinema, você não vai, né, alguns aí tem um pessoal que gosta de futebol aí, que corre todo o Brasil para assistir o nosso Mengão aí, né? E aí, você deixando de fazer isso, deixando em casa, você está também um pouco, aqui é um pouco uma rosa, né? E aí, Coreia do Sul, 30% de aumento de jogos eletrônicos na Coreia do Sul. Alguns números aí para a gente, é bom sempre falar de números. E aí, do setor elétrico está fortalecido, né? E é bom também a gente falar um pouco disso. Né? Por exemplo, o Mato Grosso do Sul, caiu uma lei lá, o STF aprovou uma lei que agora, para construir uma hidrelétrica, né, e termoelétrica, não precisa mais da aprovação da Assembleia Legislativa. Então, vai direto. Né? Em Minas, ela também foi retirada a obrigatoriedade das concessionárias de energia para usarem parte de suas receitas para investimento em preservação de mananciais hídricos. Que é um contrapeso ali, né? Você está usando ali a energia, está usando o meio ambiente para gerar receita, você também, né, devolver um pouco. Então, tinha uma lei em Minas que você tinha que gastar parte aí do faturamento em preservação ambiental. Foi tirado, né, em função dessa época do Covid. A China é mais grave, pessoal.
No início do ano, cerca de 100 gigawatts de capacidade de carvão, aproximadamente 190 usinas. Olha o que a gente está falando, os números são muito grandes. Estavam em construção na China. Até o final de maio, as autoridades emitiram licença para cerca de mais 40 gigawatts em usinas adicionais, né? 40% a mais. Somente em março de 2020, as autoridades chinesas concederam licença para mais usina a carvão do que em todo o ano de 2019. Né? Então, de certa forma, estão aproveitando algumas brechas aí que agora tá né, baixo, daqui a pouco a gente vai ter irreversíveis aí a nossa situação. Então, esse é o cenário do nosso terceiro elemento. Acho que eu estou dentro do tempo mais ou menos, vou usar agora o último elemento, né, que é o impacto no tratamento de efluentes líquidos, né, no saneamento básico. E aí, diferente da indústria de energia, nosso saneamento básico é muito enfraquecido. Né, além de ser predominantemente feito de tecnologias de 200, 300 anos atrás, que não acompanham, né, toda essa parte que a Thaís falou no início, né, que aí estão chegando novos vírus, estão chegando novos compostos, a capacidade de produção que o homem, né, o que o homem produz não é a mesma coisa de 20 anos atrás, de 50 anos atrás, e as tecnologias que são utilizadas são de 200 anos atrás, que não são específicas para determinados tipos de contaminantes. Né? Então, ele é enfraquecido, tanto na COVID ele foi assim, porque os vírus, um pouco do título que foi passado também, né? Foi confirmado numa estação de tratamento de efluente de Florianópolis, se não me engano, que o vírus já circulava, né, desde, acho que junho do ano passado. Né? Então, olha como é que é. Pode ser uma fonte de propagação do vírus. E não tem essa preocupação ainda de qualidade, né? É jogado ali tecnologias antigas. Então, assim, não enquadrado, diferente da energia dos outros aí, ele não foi enquadrado como serviço essencial nessa época de pandemia. Houve suspensão de pagamento de contas utilizando serviço de água e esgoto. Né? Isso para a empresa, né? Sustentabilidade econômica do serviço tem que ser um pouco também vista aí. Tá? E aí, esse do líquido aqui, não tem como deixar de falar, né, sobre o que está acontecendo atualmente. Eu vou falar primeiro uma situação atual que transcende a pandemia, que na verdade agravou um pouco mais com a pandemia, que de certa forma também aumentaram-se um pouco mais as vazões, que está todo mundo em casa. Eu sinto isso porque eu sou síndico do meu prédio, a conta de luz praticamente 3 vezes maior. Né? Então, está consumindo mais. Então, a situação atual do saneamento, apenas 6% da rede de esgoto e água é gerida por empresas privadas. Tudo é do setor público. Né? Estudos estimam que seriam necessários 500 bilhões de reais em investimento para que o saneamento chegasse a toda a população. 15 mil mortes e 350 mil internados por ano em decorrência de saneamento básico, né? Com um pouco ali que eu falei ali. Chega na água, chega no lençol freático, aí tá lá o menino lá soltando pipa, que vai, né, pegar uma doença, né? E aí 104 milhões de pessoas, quase a metade da população, não tem acesso à coleta de esgoto. Né? Esgoto ou é feita aquela fossa, envolve um pouco aí também a parte aí do Daniel, aí um pouco da parte civil, né? 35 milhões de problemas não tem 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. Então, dado esse cenário, né, está sendo discutido igual do resíduo sólido, né? Atualmente, não sei se vocês estão, né, acompanhando, está sendo discutido um novo marco regulatório do saneamento básico, né, que tem metas, vai ser colocado metas. Né? Primeiro que é bom trazer isso porque é um mercado que vai se abrir, então com certeza tem oportunidades, né? Oportunidades pequenas, médias e grandes para resolver problemas, né, de serviço, seja de que for. Né? Então, assim, o que está sendo discutido, que acho que já foi aprovado no Senado, está na Câmara agora, né? Meta de 99% da população com água potável em casa até dezembro de 2033. Né? Então, olha aí, isso é uma oportunidade dos engenheiros que estão saindo aí, né? Porque vai abrir projetos, vai abrir operações, vai abrir e vai sair um pouco do poder público. Né? Até quem quiser ser empreendedor, pode ser que tenha oportunidade aí para se abrir uma empresa. Tá?
meta de 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até dezembro de 2033, né? Então querem 99% com água potável e 90% com esgoto, né? Com a coleta de esgoto e tratamento do esgoto. Ações para diminuir o desperdício de água com aproveitamento de chuva. Então, aqui, na própria diretriz, né, no próprio marco regulatório, já vem oportunidade aqui, problemas que podem ser aplicados aqui para serem resolvidos. Né? Água de chuva. Né? Pode ser, aqui é uma das iscas aí que eu estou colocando para ver se alguém né, morde essa isca aí. Está claramente explícito aqui tratamento de água de chuva. Pode começar na sua casa, pensar no tratamento e, né, estímulo de investimento privado através de licitações entre empresas públicas e privadas, abrir um pouco mais o mercado, fim do direito de preferências às empresas estaduais, a Agência Nacional de Água vai funcionar mais ou menos como a ANP, vai regular, né, a parte do saneamento básico. As metas, se as metas não forem cumpridas, empresas podem perder o direito de executar o serviço. Né? Então, aqui é o da água, para a gente fechar os 4 elementos. Né? E aí, oportunidades, né? Existem várias. Né? Eu vou botar uma aqui no chat aqui. Né? Não sei se vocês gostam de beber cerveja, né? Acho que a maioria gosta, né? Botar aqui um exemplo de Portugal, tá? Para trazer aí um pouco para trazer essa questão aí do equilíbrio aí, né? Você beberia essa cerveja que veio do esgoto? Se fosse do esgoto do Brasil, eu não beberia não, mas essa aqui eu assino embaixo. Então, existem várias possibilidades, várias oportunidades, principalmente nessa parte da água aqui, né? Espaço para soluções descentralizadas, começar na sua casa, no seu prédio, no seu condomínio, né? Com o uso de tecnologias inovadoras e disruptivas. Né? Falta até assim, as ideias e falta até discussões de plano de negócio, de quanto custa, né? Quanto é que investe, quanto retorna, como é que é a venda. Né? Tem aí possibilidade de entrar até nisso. Né? Então, tem aí o tratamento aí da água da cerveja aí de Portugal como exemplo, né? Que é possível, né? Tecnologia existe. Né? O que falta é interesse. Né? Interesse de usar essas tecnologias. Como quando o homem vai lá para a Lua, lá, né? Qual a única fonte de água que ele tem? Ele só tem uma. E lá tem tecnologias que possibilitam ele beber a água dele. Né? Então, gira um pouco nisso, assim, conscientização, né? Começar do pequeno para resolver um problema maior e evitar que nosso amigo aqui, ó. Nosso amigo aqui, ó. Eu não falei muito lá, mas olha lá. Isso aqui foi uma foto recente aí, ó. Olha lá, pendurar aí o peixe aqui foi as máscaras aqui que o pessoal jogou aí. Então, gira em torno também um pouco aí da conscientização. Agradecer novamente a oportunidade, espero ter cumprido aí com um pouco de isca aí para o pessoal que consiga pescar aí. Não, foi ótimo. Obrigado. Acho que você deu muita isca, né? Minha cabeça aqui tá borbulhando. Eu ia até te fazer uma pergunta. Você botou uma notícia aqui no chat, né? Sobre a água do esgoto e cerveja, né? Mas tem vocês 3, assim, teriam alguma dica de... você falou também do marco regulatório. Vocês teriam algumas dicas para dar no sentido de aonde buscar mais ideias, problemas? Vocês têm algum lugar que vocês acham que seria interessante de uma leitura? Ou está bem pulverizado mesmo e tem que procurar e ficar atento às notícias? Vocês têm alguma dica? Posso falar primeiro, pessoal? Vocês deixam isso? Então, é um pouco o conceito de oportunidade, né? A oportunidade, às vezes, está na nossa frente. E aí, quando alguém descobre, mas isso foi muito fácil. Mas converter, né? Enxergar o problema e converter em oportunidade. Né? Um exemplo que eu sempre dou é aquele chocolate Soufflé lá, que é airado, né? O chocolate airado lá. Né, que com certeza deve ter muita gente que gosta aí tem a sensação que você está comendo mais chocolate, porque a barra é quase 30% maior do que a outra, né, do que a normal. Aí vai ver o peso, uma é 200 gramas e o outro é 130 gramas.
né? Então, isso é um pouco, né? Eu entendo o anseio de, né, onde buscar, mas vai muito em cima do conceito de oportunidade. Né? O cara teve a sacação de criar um produto diferenciado, mas por trás ele está vendendo chocolate mais caro. E você está feliz. Entendeu? Então, essa oportunidade, assim, o que alimenta, né? O que, levando um pouco o Daniel, o que te alimenta para achar essas oportunidades é tão antenado. Né? Tá cuspindo aí problemas, a gente falou aqui alguns, né? Sim. Muito essa parte agora do digital, que o Daniel também falou um pouco ali, né? Da transformação digital, tá cheio de oportunidade nisso, né? E tá antenado essa, né? Às vezes está na sua casa o problema e você consegue multiplicar. Sim. É oportunidade, é enxergar a oportunidade e ter uma sacação para executar a oportunidade. Não sei se eu fui claro aí na minha Perfeito. resposta. Foi sim, eu acho que tem que trazer esse tema da oportunidade, porque a gente está aqui no Hackathon falando de criação, né? E de soluções para... E aí a gente fala novos desafios que apareceram com a Covid, mas na verdade esses novos desafios parecem uma questão de quantidade, né? Porque na verdade os desafios são os mesmos. É claro que vai ter uma ou outra coisa, uma novidade aí, mas os problemas todos que você elencou são problemas que já tem um longo histórico, né? E na verdade o que aumentou muito foi a quantidade de assim, um aumento exponencial em alguns desgastes, enfim. Então eu acho que é importante a gente trazer essa questão da oportunidade, até porque o Gênesis, né, o Instituto Gênesis, que é a incubadora de empresas da PUC, que está promovendo o Hackathon junto com o TechGraph, a gente trabalha exatamente em cima disso, né? Quer dizer, a gente fala que a gente faz uma educação empreendedora no sentido de conscientizar também, tem um trabalho grande ali de educação no sentido de não vamos empreender qualquer coisa. A gente trabalha com inovação, mas a gente também trabalha com uma certa ideia de uma consciência socioambiental, algo, né? Enfim. Então, lembrando que a gente está aqui também para pensar nessas soluções para que elas, de fato, saiam do hackathon e virem algo concreto, né? Que elas realmente façam a diferença. E, assim, a gente está falando aqui, foi o que você falou, né? Um tijolo na parede, né? E isso já é muita coisa. Então, gostei muito da sua apresentação. Vocês têm mais alguma dica? Eu queria complementar, João, se você me permite. Eu acho que o Roberto ele foi muito feliz, não só na apresentação, mas nessa colocação dele, né? De que muitas vezes o problema está na nossa frente, é só uma questão da gente enxergar, né, a forma de resolver, né? E aí isso é de cada um, cada um que vai ter iniciativa, que vai ter ideia, vai ter aquela sacada, né? Mas uma coisa que eu acho assim interessante, e eu acho que essa talvez seja uma das grandes vantagens aí de redes sociais, por exemplo. Eu não digo o Facebook ou o Instagram, mas assim, se você for pensar, por exemplo, eu fico maravilhado quando eu entro no LinkedIn. E claro que tem muitas coisas que são desinteressantes ali, mas se você vasculhar, se você procurar, começar a seguir algumas companhias, por exemplo, as companhias de tecnologia de ponta e tal, você vai ver, você começa a ver soluções, né? Você vai começar a ver soluções para o dia a dia que são bastante interessantes, resolvendo problemas diversos, né? Então você vê assim, o alcance, você começa a ver o alcance, porque às vezes a gente sabe que o problema existe, mas a gente não sabe que a gente não sabe as ferramentas e não sabe qual o alcance, até onde a gente pode resolver. Então tem muitas coisas que podem ser resolvidas de forma simples, né? E principalmente hoje em dia que está tudo, né? O Mark Zuckerberg ele não ficou o tempo todo programando aquilo ali que nem um louco. Ele pegou um monte de coisa que já estava pronta, né? Se aproveitou de trabalho de outras pessoas e só foi juntando as peças. Foi isso que ele fez. No final das contas, o mundo hoje em dia, a internet, a gente tem uma quantidade muito grande de rotinas prontas, de soluções prontas. Então, só o que a gente precisa fazer é enxergar como é que a gente poderia juntar peças, né? E enxergar o potencial disso. O potencial disso, muitas vezes,
é altíssimo, né? Então, a gente consegue ter um alcance muito grande, às vezes fazendo um pequeno aplicativo no celular. Você vê o Uber, por exemplo, né? Que é um negócio que hoje em dia você fala assim, caramba, né? Um negócio ridículo, né? O cara fez um aplicativo e aí todo mundo se cadastra ali e vai dirigindo, né? Mas o cara teve essa ideia, né? E não tem nenhum grande mistério ali. O próximo passo vai ser colocar os veículos dirigindo sozinhos, né? Usando aí inteligência artificial. Vai ter isso. Tem alguém pensando nisso já, né? Então, isso existe, vai acontecer, né? Então, o que a gente precisa saber é que tem um alcance, né? A gente precisa saber mais ou menos onde é que está o alcance. E se a gente ficar ligado nessas notícias, nas novidades, o que está sendo veiculado, né? Principalmente por universidades, grandes centros de pesquisa, as grandes corporações, tipo Microsoft, enfim, a gente vai começar a ter um pouco de ideia do alcance dessas ferramentas, né? Até onde a gente consegue ir, não só na parte de desenvolvimento de aplicativos e tal, mas em termos mais gerais, até dependendo daquilo que vocês queiram, né? Meio ambiente, etc. Então, eu queria complementar com isso. Excelente. Obrigado. Valeu, Daniel. Eu queria só falar uma coisa que eu acho que é só para juntar muito o que vocês falaram. Eu acho que esse é o diferencial do inventor, do empreendedor, é exatamente enxergar a oportunidade. Eu acho que esse evento, na verdade, é para demonstrar esses talentos. Acho que não é muito a gente demonstrar. Acho que o nosso papel aqui, né, de demonstrar os desafios nas áreas que a gente enxerga, mas as oportunidades vai ser a cabeça do inventor, do criativo, do empreendedor que vai trazer realmente. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Estamos aqui, ó, agora na sala temos 14 inventores, empreendedores, futuros empreendedores ou já empreendedores. Obrigado, tá, Thaís? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Gostaria de perguntar alguma coisa para os nossos líderes? Lembrando que os nossos líderes vão ficar, né? Acho que essas perguntas vão ser, quer dizer, a gente vai falar mais sobre a dinâmica do Hackathon na próxima live, que é no dia, se eu não me engano, é na próxima quinta, no próximo dia 17, às 5 horas, tá? Mesmo horário de hoje, dia 17 às 5 horas, a gente vai ter uma live só para falar sobre a dinâmica do Hackathon. Os líderes que estão aqui com a gente vão estar também disponíveis para acesso durante a maratona, né? Durante o Hackathon. Então, vocês vão poder acessar eles. E essa dinâmica de acesso e como é que vai ser feita, a gente vai explicar direitinho no dia 17. E, bem, vocês gostariam de complementar? Acho que o Lucas tem uma pergunta aqui. A pergunta do Lucas é a seguinte. Como é a relação dos brasileiros com a reciclagem? O quanto de conhecimentos temos sobre isso? E se há algum dado para embasar esse relacionamento? Então, como é que seria a relação do brasileiro com a reciclagem? É uma pergunta aqui do Lucas Dantas. Alguém gostaria de responder? Talvez o Roberto seja a pessoa mais apropriada para falar sobre dados com relação à reciclagem, né? Mas assim, antes até do Roberto dar uma resposta mais completa, eu queria compartilhar com vocês uma pesquisa que a gente está atualmente fazendo no Departamento de Engenharia Civil, que é lá com relação ao aterro de Jardim Gramacho, né? Que foi desativado o aterro e hoje tem uma comunidade muito grande morando lá. E tem uma oportunidade lá que é o seguinte, tem uma população extremamente carente, né, extremamente vulnerável lá, vivendo em condições assim subhumanas, né? Eles até chamam aquele lugar de pequena África, né? Por conta das condições que são equiparáveis aí à África, né? Os piores lugares da África. Mas enfim, tem moradias que são construídas com pedaços, restos de qualquer coisa, e ao mesmo tempo, como o Roberto falou, né, tem uma quantidade se você garimpar, né, a quantidade de coisas que você poderia aproveitar, porque você está em cima de uma mina no final das contas, né, uma mina de ouro ali, como o Roberto talvez diria. Então você tem muito resíduo plástico, por exemplo, e você pode usar plástico para construir. Por que não, né?
É só você fazer isso de maneira apropriada. Então, juntar isso, engenheirar isso, né? Então, queria compartilhar só isso com relação à questão da reciclagem, que não é usada para esse fim. E a indústria da construção civil é uma das que tem, como os volumes todos em construção civil são muito grandes, né? Tem um potencial muito grande para absorver resíduos de reciclagem. Então, isso que eu queria compartilhar. Mas, claro que o Roberto é talvez o especialista para falar sobre o assunto. Beleza, pessoal. Vou lá. Lucas, deixa eu começar, né, primeiro com essa sua. Qual é a relação dos brasileiros com relação à reciclagem? Eu falaria que em termos cultural ainda tem um certo tipo de preconceito aí, é muito a ser trabalhado, né? Quando você um iPhone, mas é reciclado, você não vai com aquela mesma, né? Aquela mesma vontade de comprar do que né, mesmo sendo iPhone, última geração, mas tem lá, é até vendido, né, esse tipo de iPhone. Então, acho que existe uma barreira um pouco cultural, pensando né, no viés do consumidor, né? O quanto de conhecimento temos sobre isso, né? E há algum dado para ver isso? A referência a gente acha, sim, acha algumas referências relativas a isso, principalmente como eu dei aqui alguns exemplos da Associação Brasileira de Resíduos Sólidos, né? Tem algumas associações que fazem, falaria que até mais lá fora, a Alemanha, a gente pega muito desses dados, né? A parte aí, no Brasil tem algumas coisas, mas não tem tanto, mas eu posso, né, a gente manter o contato, não sei se vai passar como é que vai ser o nosso contato aí, tem algumas referências que podem passar assim, para desses números gerais, aí um pouco eu tentei na minha apresentação, né, você acha, né, aí você vai aí por materiais, aí vai pela parte plástica, né, vai pela parte eletrônico, você consegue aí achar muitos dados, né, relativos a esse tipo específico aí de reciclagem. Não sei se eu respondi aí de forma satisfatória, Lucas. Roberto, você falou que você poderia passar esses dados. Eu estava pensando aqui que existe um Slack que a gente está usando com a galera que já se registrou no Hackathon, no PUC Hack. Então, talvez eu possa compartilhar lá. E também posso compartilhar no DevPost, que é a plataforma que a gente está usando para fazer Então você poderia, eu posso entrar em contato com você, Roberto, e aí você me manda, pode ser? Uhum. Né, o que eu arrumar vão ser muitas, né? Porque tem que tentar botar o foco aí porque a informação tem muita. O negócio que hoje a gente se perde informação. Né? E pode pegar alguma específica aí, né? Pode pegar alguma específica na parte de plástico na automobilística, porque tá mais ou menos essa faixa aí. Hoje um carro novo, eu acho que chega em torno de 30%. Tem até um outro, não estou lembrando o nome, não é reciclado, é um outro termo que usam, né? Então, eu acho que pegando alguma referência mais específica para focar, né? Até o Lucas, se ele, né, qual tipo de interesse, em que tipo de material que ele deseja, isso já ajuda a guiar para achar essa referência. A Thaís abriu o microfone. Eu acho que é refurbished, não é isso? Não é eu acho que é. Entendi. Acho que o Lucas respondeu aqui que está satisfeito com a resposta. Valeu. Eu acho se alguém quer fazer mais algum comentário para finalizar, ou vocês estão também de boa? De boa, Thaís, está de boa? Daniel, Roberto? Eu posso... Deixa eu, né, complementar, né, que eu acho que é uma oportunidade única, pessoal. Né, essa que vocês têm aí de trabalhar com pessoas as engenharias químicas, civil, qualquer tipo de especialidade da engenharia, que na equipe tem um biólogo, que na equipe tem alguém de comunicação, que alguém de psicologia, né, o mundo todo gira para isso, para essa né, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade aí. Eu acho que aproveitar de forma o máximo, é a primeira vez que eu estou participando de um evento, né, como esse, mas eu enxergo assim como uma oportunidade única aí para vocês desenvolverem as competências únicas que são pedidas aí no mercado.
tá, pessoal? Aproveita, né? Usem a gente aí, né? Conforme, né, vocês... E aí espero que a gente consiga aí no final ter um belo produto aí, um belo serviço, um belo aplicativo, um belo qualquer que faça a diferença aí no mercado. Legal. Daniel, quer fazer A consideração final, bem, é só desejar boa sorte a todos aí, dizer que a gente vai ficar à disposição, né? Realmente acho que é uma oportunidade, concordo com o Roberto, né? De fazer alguma coisa, de todo mundo tentar se colocar fora da sua zona de conforto, trabalhar em equipe, procurar, sabe, procurar outras disciplinas que a gente não está habituado, né? A gente vai, é assim que a gente vai encontrar o nosso caminho, enfim, e é o que, como o Roberto disse, é o que vai ser exigido no século XXI. A gente, no final das contas, não sabe quais são as profissões que a gente vai ter, quais são os problemas futuros que a gente vai enfrentar, a gente não faz a menor ideia. Então, a gente precisa, nesse momento aqui, é uma oportunidade para vocês mergulharem, né? Mergulhem mesmo, tentem resolver problemas, tenham ideias, exercitem a criatividade, tenham as ideias mais bizarras, mais loucas, né? E é isso. Eu acho que, no final das contas, vocês vão ter, tenho certeza que vocês vão ter sucesso aí se vocês se dedicarem, correrem atrás, né? Porque vocês certamente têm todo o potencial para isso. Então, é isso. Boa sorte, gente. Obrigado aí. Obrigado, Daniel. Bem, fala, Thaís. Uma coisa só que eu queria falar é que eu acho que realmente é uma oportunidade, e meus alunos, em geral, vêm sempre falar para mim assim, eu não sou criativo, eu não consigo fazer isso porque eu não sou criativo. E eu não vejo dessa forma. Eu acho que criatividade é uma coisa que a gente se exercita. E a gente só exercita quando a gente se desafia. Então, eu acho que esse momento aqui é o momento para vocês testarem, a oportunidade para isso. Então, eu quero desejar boa sorte a todos, tá? E estamos aí disponíveis para o que vocês demandarem, o que vocês precisarem. Obrigado, Thaís. Gente, eu adorei os três apresentadores ali, os líderes. Pô, eu escolhi bem a sala, meio ambiente. Para mim foi muito bom. Espero que tenha sido bom para todo mundo que está aqui. Realmente, o PUC Hack é um evento, não sei se inédito, mas é muito interessante esse movimento que a PUC está proporcionando, porque realmente a gente tem, né, professores de todas as áreas envolvidas, membros da PUC Rio que não são professores, são, né, funcionários da PUC Rio que, né, trabalham no Tecgraph, trabalham no Gênesis, trabalham nos departamentos, trabalham nos laboratórios. Quer dizer, a gente tem né, e os alunos, e todos os alunos. Então, assim, é muito interessante esse movimento. Realmente, aqui a nossa ideia é pensar em soluções. Então, realmente, o primeiro passo é detectar um problema. Né, a gente sempre tem que partir de um problema, e um problema que não é, digamos assim, um problema só meu, né? A gente tem que tentar entender, né, o problema, a dimensão desse problema, analisar esse problema e começar a tentar entender que tipo de oportunidade, né, a gente pode, né, encontrar naquele, né, transformar aquele problema numa solução, né? Pensar numa solução para o problema. Isso é o básico assim que a gente fala, né, lá no Gênesis. Então eu queria agradecer de novo a presença de todos vocês, Lucas, Carolina, Henrique, Manuel, Rejan, João aqui que está me ajudando, Isabela, Laura e o Wallace e os líderes. Obrigado, gente. Então eu queria me despedir e agradecer. Tchau, gente. Obrigadão, hein?